pelo jeito, muito Eu não penso como o Arnaldo, não. Eu acho que o Flamengo tem um elenco mais talentoso que o Palmeiras. E o Palmeiras tem um elenco bem homogêneo. Eu vejo dessa maneira. Acho que o Flamengo tem mais jogadores talentosos do que o Palmeiras. Sim, eu achava que assim, não era uma questão naquele momento. Assim, o palmeirense estava falando que volte logo o Everton. Agora, eu acho que até o palmeirense, além da gente aqui, tá olhando e falando, pô, vamos acompanhar os próximos capítulos. Cara, assim, é um negócio... Ele é muito bom goleiro. Cara, o tamanho dele é um negócio descomunal. Assim, você vê aquele cara no campo, assim, impressiona, cara, pelo tamanho dele, cara. Você quer o exemplo? É muito grande, muito grande. O gol do Felipe Anderson, se aquela bola é chutada e teve no segundo tempo, a bola, ele pegou, o Carlos Miguel pega. Ele fez uma defesa. Ele fez uma defesa justamente por causa disso. Eu acho que nada mais... Tem tempo para isso. Aliás, vamos olhar os jogos. O Abel ganha bem para decidir isso, né? Exato. Muito bem. E tem um staff que ajuda bastante também. Isso que está acontecendo agora está simplesmente antecipando o que vai acontecer ano que vem. Ele veio para ser titular. Então, a lesão antecipou um pouquinho. Ele é um potencial de goleiro absurdo, eu acho assim. Absurdo. Ele é muito bom. Nível seleção, Eric? Cara, eu potencial, acho que pode chegar, sim. potencial, cara. Potencial. Cara, assim, você já encontrou com ele pessoalmente? Não. Assim? Cara, ele parece um jogador da NBA. Porque ele não é só alto. Ele é, sabe, cara forte, grande, assim. Cara, meu irmão, um gigante, cara. Com 2,4 metros, com o treinamento de goleiro que hoje a gente tem no Brasil, agilidade, ele pegou uma cabeçada embaixo, que antigamente você falava, goleiro grande não chega nessa bola. Exatamente. No segundo tempo, pá, ele pegou aqui embaixo, uma cabeçada dificílima, cara. A agilidade desse cara de 2,4 metros, impressiona, eu também acho o Everton um monstro. Não, é um monstro. Assim, por isso que é uma questão histórico do Palmeiras. Exato, é uma questão... Bicampeão de Libertadores, mas protagonista. por história, nós seguiremos jogando, pô, né? Opa! Vamos voltar. Não dá. Vamos ver o Tem jogo. 2 bicampeões de Libertadores aqui, ó. Verdade. Estamos afunilando o Campeonato Brasileiro, já dá para colocar na tela todos os jogos que restam para os pretendentes ao título. Vamos tentar chegar a uma conclusão aqui sobre para quem a vida está mais complicada. E aqui está a caminhada, rumo ao título. Ó, o Palmeiras pega o Santos em casa, Mirassol fora, aí o jogo atrasado com o Santos, que é na Vila Belmiro, visita o Galo, esse jogo é na semana da final da Sul-Americana, duvido que o Galo entre com força máxima. Depois pega o Fluminense em casa, visita o Grêmio, recebe a Vitória e termina contra o Ceará. O Flamengo pega o São Paulo, depois recebe o Santos, aí jogo atrasado contra o Santos na Vila Belmiro, o Santos está no caminho dos dois, né, dos 2 primeiros colocados. Fla-Flu, Bragantino, Galo fora. Esse é o jogo que vai mudar de data, né, porque é no fim de semana da final da Libertadores, assim como o Grêmio e Palmeiras. Flamengo e Ceará, e na última rodada o Mirassol fora. E o Cruzeiro, que não tem jogo atrasado, vai visitar o Grêmio, vai receber o Fluminense, visita o Juventude, recebe o Corinthians, visita o Ceará, recebe o Botafogo e aí termina contra o Santos. Eu tenho Flamengo e Palmeiras têm 5 adversários em comum. Eu tenho a impressão que o Cruzeiro tem uma caminhada um pouco menos dura, embora ele tenha que tirar pontos para os dois. Uma impressão, assim, bater no olho, que o Cruzeiro tem uma caminhada um pouco menos dura. Palmeiras e Flamengo pegam o Galo, Palmeiras e Flamengo pegam o Fluminense, Palmeiras e Flamengo pegam o Ceará, pegam o Santos e pegam o Mirassol. Impressionante, cara. Das 8 rodadas que faltam, 5 adversários em comum. Não tem jogo fácil aí, não. Não, fácil não, mas parece que o Cruzeiro, para mim, o Cruzeiro diria assim, o Cruzeiro tem uma camada menos dura, mas ele tem que tirar pontos para Flamengo e para Palmeiras. Esse é o problema do Cruzeiro. As 2 próximas rodadas do Cruzeiro são difíceis, né? Enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. O Fluminense não ganha fora de casa? Não ganha, mas é um time grande, né, cara? Assim, uma hora ganha. Não ganhou nenhuma com o Zubeldia fora de casa, né? Não. Nenhuma. O São Paulo também estava vindo e ganhou do Vasco hoje. Assim, às vezes você faz um jogo bom, encaixa. Todos com objetivos aí, né? E lembrando que olhar para baixo da tabela ou lá em cima. Flamengo e Palmeiras tem um jogo a mais para fazer, né? Do que o Cruzeiro, né? É difícil aí para todo mundo. Se você pegar o Zé que citou aqui o Santos, estamos o Santos aqui, o Santos está no caminho dos 3, ó. Uma parada dura pro Santos. Se você olhar Ceará ainda não está longe da zona, tem que olhar para baixo ainda. Juventude, enfim, nem se fala. A questão do Fluminense, o Fluminense eu ainda acho que briga por uma Libertadores aí. Não, é porque vai abrir G8. Até G9, pode ser? Mas a gente só vai saber depois do Brasileiro, né? Só depois, mas assim... da Copa do Brasil, né? Sim, mas eu acho, de verdade... Não, G9 não vai ser porque o Galo tá longe. A gente pode ter 9 times da Libertadores, 9 times da Libertadores, mas contando com o Galo... Mas nem o G8 a gente vai saber também, porque só vai saber depois do Brasileiro. Exatamente. Eu acho que o Fluminense chega, nem que seja numa pré-Libertadores, acho que o Fluminense briga. Uma pré-Libertadores briga. E aí pega na sequência, né? Pega primeiro o Flamengo e depois o Palmeiras, né?
Exatamente. O Flamengo no Maracanã, né, e o Palmeiras fora de casa. E o Mirassol, né? Próxima rodada é Fluminense e Mirassol no Maracanã. Agora, esses jogos, ó, Grêmio e Palmeiras, Atlético e Flamengo, não vão ser dia 30, né? Porque dia 29 é a final da Libertadores. Então, esses jogos, em algum momento, eles vão ser remanejados. Ou para antes da final, ou para depois, né? Porque não tem condição de você jogar no dia seguinte da final. Final é 29, você não vai jogar dia 30, o brasileiro. Então, esses dois jogos, a CBF vai ter que decidir rápido onde vai encaixar isso. Até para deixar as coisas muito claras logo. Galo e Palmeiras pode ser também? Tem esse problema de data? Tem o negócio da Sul-Americana, né? A final problema de data Sul-Americana, né? A final da Sul-Americana é dia 22. Então é a rodada ali do dia 23, né? Então talvez impacte, porque são 3 dias antes só, né? E o time precisa estar na cidade onde vai ser a final na quarta-feira, né? O Galo joga sábado, dia 19 ele tem que estar em Assunção. Vai jogar e vai viajar. Vai jogar e viajar, Vai jogar e vai viajar. E vai ser campeão. Contra o Lanús, vai ser campeão. Vai. Galo? Também acho, é bem favorito. O Galo é muito favorito e só uma tragédia tiraria o título do Atlético Mineiro. Para mim, o Atlético Mineiro vai ser o campeão da Sul-Americana. Vai ser o campeão. Eu sabia que você ia para mim, essa é a grande diferença da formação dos elencos de Palmeiras e Flamengo, né? Tudo bem, o Palmeiras tem as suas lesões. O Everton, Lucas Evangelista e Paulinho. Mas não é pela questão da sobrecarga de jogos ou excesso de partidas e ritmo. Para mim, fica evidente a maior dificuldade do Flamengo em acompanhar essa toada quase que ininterrupta. A gente estava tentando formar aqui, o Danilo, antes de começar o programa, o encaixe das partidas até o final do Brasileiro, com Flamengo e Palmeiras na decisão da Libertadores, ou seja, não vai ter respiro nenhum, eles vão jogar na data FIFA, eles vão ter jogos antecipados para chegar todo mundo no dia 7 de dezembro em número iguais de jogos. E acho, isso está na essência da constituição dos dois elencos. Então, quando você vê o Flamengo perdendo o Jorginho com uma lesão, como já teve o Saul com uma lesão, o Danilo e o Alexandre com lesões, mais de desgaste do que... A lesão do Pedro é mais ou menos como as lesões do Palmeiras, digamos assim. Lesões de trauma. Trauma inesperado. Agora, se você projetar o número de desfalques que o Flamengo vai tendo, e vai ser assim na quarta-feira também contra o São Paulo, é bem maior que o do Palmeiras. E acho, Danilo, que o Felipe, eu imaginei que ele fosse mais radical contra o Sport, que ele preservasse mais gente, como fez o Abel. Em Caxias, mas ele não foi tão assim. Ele tirou o Arrascaeta do começo, depois colocou o Arrascaeta, e o Felipe em Fortaleza, ele não poupou praticamente ninguém. Isso vai provocando um acúmulo. Aí tem agora também a questão do Carrascal, que é uma questão da costela, não é uma questão do desgaste, mas para mim essa batalha, essa maratona vai ser decidida, o talento é parecido na perna de cada um. E acho que o Palmeiras tem mais alternativas, condições, conhecimento, tempo de trabalho para revezar. É a minha impressão. O Flamengo vai ter que, além de talento, ele vai ter que ter gás para acompanhar essas duas frentes. Ainda mais porque ele está um pouquinho atrás, né? Ele não pode mais... Ele tem que... Quando o Palmeiras tropeçar, ele tem que ter vencido o seu jogo. E isso é praticamente uma campanha infalível até o final do campeonato. E a gente estava aqui, o Mauro, já na segunda rodada, durante o intervalo, colocando lá os fiéis da balança, né? A gente falou muito de quem pode... O Mirassol vai enfrentar os dois. O Mauro lembrou, o Atlético Mineiro vai enfrentar os dois. O Atlético Mineiro está lá com a questão da Sul-Americana na cabeça. E os dois bem na época ainda. Os dois bem na época da decisão da Sul-Americana no Paraguai. Eu não penso como o Arnaldo, não. Eu acho que o Flamengo tem um elenco mais talentoso que o Palmeiras. E o Palmeiras tem um elenco bem homogêneo. Eu vejo dessa maneira. Acho que o Flamengo tem mais jogadores talentosos do que o Palmeiras. Só olhar os volantes do Flamengo e os volantes do Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras tem um Arrascaeta? Meia com esse nível? Não tem. Tem ótimos jogadores, mas não desse nível. Agora, tem atacantes excelentes, os dois estão muito bem, por exemplo. Eu acho que há mais equilíbrio. E no sábado, o Flamengo poupou quase tanto quanto o Palmeiras poupou. Poupou mesmo. O Palmeiras poupou 8 jogadores, o Flamengo poupou acho que 7. Vamos lá.
Léo Ortiz foi preservado, poderia ter jogado. Se tivesse jogar, ia jogar. Alexandre é a mesma coisa, eles guardam com o Alexandre, esse é um cara que tem, esse de fato tem questões físicas, mas também tem 3 laterais esquerdos. O Vinha não joga. É verdade. Não é nem relacionado. Por que ele não joga? Quarta-feira não foi relacionado. É. O Aliás, é um mistério isso. O Ayrton Lucas é o querido do Felipe Luiz. Aliás, foi questionado de novo na coletiva e a torcida muito se manifesta porque o Vinha não joga, nem um jogo desse, não entra e tal. Aí, dessa vez ela alegou que ele teve que tirar o Carrascal antes, que ele sentiu esse problema, essa contusão, que não é grave, talvez até volte na quarta-feira. E aí ele teria deixado de ter a oportunidade de colocar o Vinha. Foi mais ou menos o que ele tentou explicar. Mas, enfim. Na direita, o Varela não foi titular contra o Racing. O Eric Puga foi poupado. O Jorginho, sim, está machucado, não deve voltar antes da data FIFA. Lesão muscular. Isso tem lesão muscular mesmo. O Arrascaeta ficou no banco, entrou durante, nem precisava ter entrado. Entrou porque quis colocar, mas não precisava ter entrado. Também não começou o jogo o Luiz Araújo, que entrou na lesão do Carrascal, que também foi titular na quarta-feira. Então, assim, é igual, foi 7 de um lado, 8 do outro, os dois mais ou menos que pouparam. E lesão mesmo que o Flamengo tem com problema muscular é Cebolinha que nem veterano é, né? Embora se machuque com uma certa frequência, quer dizer, nem sempre a questão é da idade. E o Jorginho, que de fato teve uma lesão muscular. O Jorginho que não tem um histórico de lesões na sua carreira, e que claramente está sentindo que é o ritmo do calendário maluco do Brasil com muitos jogos. Ele talvez tenha que tratar o Jorginho, talvez não, mais ou menos parecido com o Alexandre, escolher os jogos do Jorginho, daqui até o final do ano, no momento que ele voltar a ficar à disposição do treinador. Então eu vejo dessa forma, eu vejo, assim, essa rodada era uma rodada meio óbvia, né? Não ia perder ponto. Claro que não ia perder ponto. Uma coisa, por exemplo, o próprio Juventude, uma coisa é o Juventude, numa fase do campeonato que ele tem chance de ficar na primeira divisão, ele está com um pé e meio na Série B. A desmobilização é natural. E o inverso também vale. O Flamengo vai jogar com o Sport no dia 15 de novembro, lá em Pernambuco, diferente do Sport que jogou com o Palmeiras na segunda rodada, vindo de um empate com o São Paulo no Morumbi na estreia. É o Sport começando a temporada com expectativas. O Flamengo vai pegar o Sport sem expectativa nenhuma, talvez até já rebaixado, lá no final do campeonato. Isso são circunstâncias da tabela. Eu estou falando isso porque de lado a lado sempre tem torcedor meio doido, né? Como diz meu amigo André Rocha, né? Os doidinhos da praça, que ele fica dando voltinha assim, rodando assim, sabe? Tá cheio de torcedor doidinho da praça, tanto no Flamengo como no Palmeiras e em outros clubes. E os caras começam a ver uma série de fantasmas. Ontem tinha torcedor do Flamengo, o Juventude contra o Flamengo corre, o Palmeiras não corre. Cara, é outro momento do campeonato. E certamente que o Flamengo jogar com o Sport, vai ter algum palmeirense que vai dizer a mesma coisa do time pernambucano. Viu? Contra a gente eles correm, contra eles não correm. Gente, são momentos diferentes, pontos corridos. Eu falo sempre isso das eliminatórias sul-americanas. O Brasil sempre pega a Bolívia no final. Dessa vez perdeu, que a Bolívia tinha chance, que com o festival de vagas, a Bolívia teve chance e ainda está viva, com chance de ir à Copa do Mundo. Mas normalmente, com aquele número menor de vagas, a Bolívia chegava já morta na última rodada. O Brasil pegava um time eliminado. É uma tabela maravilhosa, sempre a mesma tabela. O último jogo, já no começo da temporada, se pega a Bolívia em casa na altitude, ela sempre vai endurecer mais no jogo. Ela está no se pode, né? Está no começo. E é o caso. Ontem, assim, o Palmeiras fez o jogo certo para preservar jogadores e também devido à demanda do jogo da meio de semana. O 4-0 sobre a LDU demandou muito esforço. Jogar com aquela intensidade, esmagar o adversário, cansa. Você fala, foi fácil porque o time tornou fácil. O time construiu um problema e desconstruiu o problema, né? Perdeu 3-0, teve que fazer 4, fez os 4-0, mas isso demanda muito esforço físico para você manter o adversário longe do seu gol, encurralado praticamente todo o tempo e meter 4 gols dos caras. Então você tem que segurar um pouco. E o caso do Flamengo também, muito tempo com um homem a menos, tomando pressão, e isso também gera muito desgaste. Posse de bola baixíssima, né? Você tem que ficar correndo o tempo todo atrás do adversário, mesmo que o adversário só fique jogando bola na área. Então acho que foi uma rodada meio que café com leite para os dois, sabe? Muito pouco provável fosse perder pontos, como acabou não acontecendo. Daqui para frente já é outra história.